Olá, eu sou Cristiane Cárcano, médica dermatologista especialista em doenças de pele. Nesse vídeo vamos falar sobre as alopécias, sobre as quedas de cabelo cicatriciais. Bom, alopécia ou alopecia é um termo genérico que engloba aí várias doenças. Quando a gente fala esse termo, a gente quer dizer que houve uma perda de cabelo, uma rarefação muito intensa em uma determinada área do corpo. Então a gente pode ter uma alopécia no couro cabeludo, podemos ter alopécia na região da sobrancelha, a gente pode ter queda do cílio, a gente pode ter uma alopécia em outra região do corpo, na barba, enfim, uma série de doenças que podem provocar alopécia. Quando eu estou falando da alopécia cicatricial, eu estou falando de doenças que comprometeram a raiz do cabelo de uma forma irreversível, ou seja, aquele cabelo ele é perdido e ele não nasce novamente. Uma vez que a gente perdeu, esse cabelo o organismo não consegue repor, não acontece um novo ciclo capilar. Porque ocorre uma fibrose e uma atrofia daquele folículo, ou seja, da raiz do cabelo. Existe um grupo de doenças aí, algumas doenças que ficam dentro desse grupo de alopécia cicatricial e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Inicialmente eu quero falar sobre a alopécia frontal fibrosante. É uma doença que recentemente tem aumentado muito o número de casos. Cada vez mais a gente vê casos nos nossos consultórios de pacientes com alopécia frontal fibrosante. Como o próprio nome diz, é uma alopécia que comumente acomete essa região aqui anterior do couro cabeludo, a região frontal, e que muitas vezes está associada com uma rarefação importante de sobrancelha. Muitas vezes esse acometimento da sobrancelha é o primeiro sinal da doença. Então a gente precisa ficar atento naquelas pacientes que vêm se queixando da perda progressiva da sobrancelha e de um alagamento da testa, como se essa linha de implantação aqui do nosso cabelo ela fosse recuando para a região posterior. Muitos pacientes têm um desconforto intenso com essa doença, podem ter coceira no couro cabeludo, a dor pode incomodar bastante e além da questão da perda do cabelo, que é óbvio que muitas vezes chama atenção e é o que traz o paciente à consulta médica. É uma doença que compromete muito mais mulheres do que homens, então as mulheres são muito mais afetadas, principalmente aí mulheres de meia idade e na pós-menopausa. Então a gente precisa ficar atento ao quê? A essa rarefação, esse comprometimento anterior do couro cabeludo, com um aumento, um alargamento da testa, muitas vezes em homens o comprometimento aqui da região das costeletas e a perda das sobrancelhas. É uma doença que compromete outros pelos corporais também, podendo comprometer os pelos da região genital e das axilas. Outra doença cicatricial, outra alopécia cicatricial que está dentro desse grupo, é o líquen plano-pilar. O líquen plano-pilar é uma doença inflamatória que compromete pelos da região do couro cabeludo e pode acometer também pelos de outras áreas. Muitas vezes ele pode aparecer de uma forma difusa, então comprometendo várias regiões do couro cabeludo ou formando placas isoladas. Também o paciente pode se queixar de descamação, de dor, de um grande desconforto em couro cabeludo. E é também, assim como a frontal fibrosante, ele é considerado uma emergência médica, porque essas doenças comprometem o quê? A raiz do cabelo de uma forma irreversível. Então a gente precisa fazer um diagnóstico rápido para iniciar o tratamento para que a gente faça o quê? Pare a progressão dessas doenças. Outra forma de alopécia cicatricial é a alopécia provocada pelo lúpus eritematoso discoide. O lúpus, ele também pode afetar o couro cabeludo e provocar áreas de alopécia permanentes cicatriciais. E também o paciente pode se queixar de descamação, de desconforto, de dor, de coceira em regiões do couro cabeludo. Então é muito importante que quando a gente recebe um paciente com qualquer queixa de couro cabeludo, de queda de cabelo, a gente examine todo o couro cabeludo, faça a tricoscopia, que é a dermatoscopia de couro cabeludo, para nos dar informações adicionais sobre aquele quadro e examine toda a pele do paciente também, buscando por lesões em outras áreas, como muitas vezes acontece no lúpus eritematoso. Outra forma de alopécia cicatricial é a foliculite decalvante.
Ela se apresenta normalmente como bolinhas de pus inflamadas no couro cabeludo e que progridem para as áreas de perda de cabelo. Então, também temos que ficar atento em pacientes que muitas vezes têm a foliculite. Na verdade, a foliculite de couro cabeludo ela é muito comum, porém a foliculite decalvante já é uma foliculite que cursa com aquela inflamação mais intensa, com a fibrose e atrofia do folículo piloso, ou seja, da raiz do cabelo. Portanto, é uma doença que evolui de uma forma mais grave, de uma forma cicatricial. Eu sempre digo que as alopécias cicatriciais são emergências médicas, porque a gente precisa tratar precocemente para evitar que esse paciente progrida, porque o que a gente fala muito na dermatologia é que tempo é cabelo, e toda vez que a gente retarda esse diagnóstico, a doença vai evoluindo e o paciente perde o cabelo de uma forma definitiva, irreversível. Portanto, se você sofre com queda capilar, procure um dermatologista para fazer uma avaliação. Ele precisa fazer um exame completo do seu couro cabeludo, examinar as outras áreas que têm pelos, fazer a tricoscopia para definir um diagnóstico e um melhor tratamento. Muitas vezes o diagnóstico é clínico, mas em algumas situações a gente pode precisar de um exame complementar como uma biópsia de couro cabeludo para nos auxiliar aí nos diagnósticos diferenciais. O tratamento de cada uma dessas doenças é diferente, vale a pena a gente ressaltar isso e, portanto, para que a gente faça um tratamento adequado, a gente precisa antes ter o quê? Um diagnóstico certeiro. Portanto, se você sofre com esse problema, não se esqueça, procure rapidamente um dermatologista que ele poderá, assim, fazer um diagnóstico e te ajudar, te fornecendo um tratamento adequado e personalizado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo vídeo.